Vem cá, vamos falar um pouquinho hoje sobre tilt? Ou se você não tilta mais ou nunca tiltou, vamos falar um pouquinho sobre essa parte emocional essa raiva que às vezes dá quando a gente tá grindando, quando você tá jogando contra um jogador muito ruim, ou quando as coisas não dão certo. Vamos falar um pouco sobre gestão emocional. E eu quero nesse vídeo, na verdade, trazer algumas reflexões para que a gente consiga levar o seu emocional para um patamar mais elevado, mais GTO. Tem uma coisa que muitos jogadores de pôquer falam para mim e me perguntam, que é: Thaís, como que eu faço para não sentir nada enquanto eu estou jogando? Como que eu faço para não ter emoções? Como que eu faço para não ficar nem muito feliz e nem muito triste enquanto eu tô no grind? E aí a minha resposta, ela é, acredito que bem desanimadora. Mas eu vou explicar e eu vou te ensinar como chegar lá onde você quer chegar. Na verdade, não tem como a gente não sentir nada. É muito difícil nós não termos emoções. Claro que algumas pessoas, elas têm as emoções mais sutis, digamos assim, e tem pessoas que têm as emoções mais intensas, são pessoas que estão sempre muito intensas e muito envolvidas no que estão fazendo. Eu tenho uma crença que nós conseguimos aprender e desenvolver qualquer coisa. Então, se você se considera uma pessoa que é muito emocionalizada, que sempre fica muito intensa com as coisas que acontecem, eu defendo muito a opinião em que a gente consegue trabalhar isso. E a gente consegue ser uma pessoa mais estável emocionalmente. E eu falo isso, neste caso específico, como uma experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de lidar com as minhas emoções. Inclusive, quando eu comecei essa minha jornada de desenvolvimento pessoal, isso foi algo que fez um boom na minha cabeça, que explodiu assim a minha cabeça mesmo, porque eu fui aprendendo coisas que fez com que eu conseguisse lidar com as situações que me tiltavam, as situações da vida que me tiltavam, aprendi a lidar com elas de uma forma muito melhor. E isso elevou minha qualidade de vida de uma forma que alavancou a minha vida pessoal e profissional. E eu quero que você consiga fazer isso também dentro do poker. Para isso, é importante que a gente entenda uma coisa, mas entenda mesmo, porque essa frase que eu vou falar agora, ela é muito conhecida dentro do poker, mas eu sei que a maioria dos jogadores não sabem como colocar isso em prática, que é, você precisa focar no que você pode controlar. O que que essa frase significa? Significa que se você foca nas coisas que você não consegue controlar, você perde o seu tempo. E você se frustra com coisas que não adianta como você se sente, o que você pensa, você não consegue mudar aquilo. Não tem como fazer nada de diferente. E eu já joguei muitos torneios ao vivo de pôquer, inclusive WSOP e outros paralelos lá em Las Vegas. E eu já vi jogadores fazendo jogadas muito ruins só porque ficaram tiltados. E às vezes eles não. Nessas vezes que eu presenciei isso, eles não chegaram a xingar ou a quebrar alguma coisa, como é uma imagem, né, bem estereotípica do que seria um tilt, mas toda vez que você joga mal, toda vez que você toma uma decisão que você sabe que é errada, isso é um tilt, é um comportamento que você está fazendo completamente emocionalizado, impulsionado por uma raiva ou por uma frustração. Só que aí tem uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação em neurociência que fez com que eu olhasse para essas situações de comportamento de uma forma bem diferente. Porque eu aprendi lá, segundo a neurociência, que, na verdade, todo comportamento nosso, ele é tomado, tudo que a gente faz e o que a gente pensa
é influenciado pelas nossas emoções. Nós não temos comportamentos e pensamentos 100% racionais em nenhum momento da nossa vida. Só que nós temos alguns comportamentos que eles são 100% emocionais. Porque a emoção, ela é algo muito importante para nós. A emoção é algo muito importante para a nossa vida. E não adianta, sempre que você tomar uma decisão, seja ela dentro do poker ou todas essas outras decisões que a gente toma na nossa vida, elas serão tomadas levando em consideração as suas emoções. Porque o nosso corpo, ele precisa se proteger. O nosso cérebro, ele leva em consideração coisas que nos dão medo, ansiedades, inseguranças, e isso vai influenciar no seu comportamento. Só que, qual que é a diferença quando a gente fala em ter uma boa gestão emocional? Quer dizer que você tem que conseguir levar em consideração também a parte racional. Mas você, igual eu disse antes lá no começo do vídeo, a gente não consegue viver completamente sem as nossas emoções. A gente precisa delas. E a gente não consegue não sentir das emoções, mas a gente consegue criar um repertório no nosso processo cognitivo, dos nossos pensamentos, criar um repertório na nossa mente, criar uma mente GTO para que você consiga tomar boas decisões, apesar de estar emocionalizado. Porque um jogador que tem uma mente GTO, que é como eu chamo os jogadores que são os meus alunos, são jogadores que conseguem entender como se sentem. Primeira coisa, você consegue nomear como você se sente? Você consegue perceber, antes de começar o seu grind, como você está se sentindo naquele momento? Ou você simplesmente vai fazendo as coisas, não percebe que você está se sentindo mal, não percebe que você está estressado, não percebe que você está sobrecarregado e só vai fazendo. E aí, por não perceber como você está se sentindo, acontece de você estar numa mão com aquele cara ruim e aí ele faz a pior jogada do mundo, e aí você tilta com aquele cara, e aí você acha que você tá tiltando por causa disso. E na verdade não é por causa disso. Aquilo foi só a gota d'água, por conta de toda a sobrecarga emocional que você já está e que você não percebeu. Para isso, a gente precisa, antes de mais nada, de autoconhecimento. Para você ter uma mente GTO e para você conseguir tomar boas decisões no poker, você precisa se conhecer. Isso é o mínimo para que você consiga uma alta performance. Por isso, eu convido você a conhecer um pouco mais do meu curso Mente GTO, porque lá eu vou te ensinar as estratégias, ferramentas e tudo o que você precisa para que você tenha esse mínimo de autoconhecimento e para que você consiga chegar nessa alta performance mental quando você for jogar. E mantenha também essa alta performance na sua rotina, no seu dia a dia. Então não importa se você é um jogador de pôquer, que você está aí há 1 ano, 2 anos, 5 anos neste meio, eu tenho certeza que vai ter muita coisa que você vai aprender neste curso. Então vamos comigo que eu te vejo lá.